Temática. O que acontece é assunto. Dez horas 11 minutos. Meu primeiro pecado consciente do dia é ter que tirar a Tina Turner. Ao som dela, Tina Turner, a gente dá uma paradinha aqui, um stopzinho na música, pra gente trazer conteúdo, entrevistas, cenários, tendências, que é um papel do rádio, né? O rádio, há muito tempo, ele se propõe a prestar serviço, também a educar, né? Aliás, nem todo mundo sabe, mas TV e rádio no Brasil, eles nascem como produtos educacionais, e é sobre isso que a gente vai falar. A gente vai falar sobre educação no programa de hoje, novos olhares, novas tendências. Eu digo assim, novos olhares, novas tendências sobre educação, mas não é tão novo assim, já está acontecendo há um bom tempo, mas ainda entre aquilo que se pesquisa, aquilo que se entende, a prática, às vezes tem uma distância ainda. E é essa distância que hoje nós pretendemos encurtar aqui no programa Temática, tá certo? Então aumenta o som do teu rádio, quem estiver no rádio, em 560 no AM, 79.9 no FM, mas também nos outros meios de entrega deste conteúdo, que são aí as plataformas digitais, no Facebook a partir de agora, em live, né? Temos imagens aqui do estúdio, então vem acompanhar também. Na Alexa, para quem tem o dispositivo instalado, é só pedir: Alexa, toca a tua Rádio São Francisco, ela vai buscar esse conteúdo, a ferramenta melhor, e te entregar direto no seu dispositivo. Para quem estiver trabalhando, tá lá com a caixinha de som, direto na aba ao vivo do site, em tuaradio.com.br, você acessa o site, tem ali a barrinha ao vivo, bem no topo do site, pronto, vai ficar escutando o rádio ao vivo aí nos seus dispositivos. Para quem estiver no carro, muito obrigada também pela companhia. E ainda assim, quem estiver com o celular transitando onde estiver, pode nos levar na palma da mão, baixando o aplicativo, e no aplicativo você escuta o que tiver no ar ao vivo, no caso, a entrevista de agora. Vai lá na sua lojinha, na Play Store, baixa @Rede Tua Rádio e leva a gente também para onde você estiver, e por isso, muito obrigada. Eu quero trazer os meus convidados, que não são só convidados, né? Eles são convidados especiais por vários motivos. Primeiro, porque são agentes de transformação. Acho que a primeira coisa assim que torna essas duas figuras aqui especiais é porque eles são agentes de transformação que não só discursam, praticam o que estão falando. E também falar sobre a qualificação profissional, né, que eles vêm desenvolvendo no âmbito da educação. O Jader Moreira Lopes, ele é pesquisador, é uma das referências nacionais na articulação entre a geografia da infância, espacialidade, educação, e que cunha um termo que talvez para algumas pessoas seja desconhecido, mas é algo que já vem acontecendo, sendo trabalhado, que é geografia das infâncias. Jader, seja bem-vindo, bom dia, tudo bem? Bom dia, muito obrigado. Obrigada pela tua presença aqui, Eu que né? agradeço. O Jader é um convidado especial, né, de um grupo de pesquisadores, professores, docentes da UX, que fizeram um empenho para que ele estivesse aqui para falar do que ele faz, o que ele pesquisa em atividades acadêmicas na Universidade de Caxias do Sul, porque ele é professor, né, da UF e também professor em Juiz de Fora, que é a cidade natural dele, então ele é um visitante, professor visitante. A Patrícia Giuriati, posso chamar de Pati? Pode. Tô acostumada, mas é difícil dissociar, né? A Paty é psicopedagoga, ela trabalha com isso todos os dias, né? Ela atua com psicopedagogia clínica e escolar, falando de tudo aquilo que a gente vem falando, que são as divergências, é um olhar totalmente diferente, prático e personalizado para a educação. E, além disso, ela é doutoranda em educação e também docente da Universidade de Caxias do Sul. Essa dupla veio aqui representando todo um escopo acadêmico da Universidade de Caxias do Sul, que trouxe, né, o Jader para o seminários que envolvem aí o programa de pós-graduação, ou seja, todas as áreas de pós-graduação relacionadas à educação tiveram oportunidade de segunda até hoje, de em algum momento conversar com o Jader e com os outros pesquisadores. E ontem o Jader foi protagonista da aula inaugural do curso de pedagogia da UX, falando sobre espaços que educam. Falei meia hora só para dar aqui o que vocês fazem, né? Para ver a importância que tem. Então, Paty, seja bem-vinda aqui ao programa. Eu queria primeiro te escutar sobre este esforço de trazer uma figura como o Jader para dar acesso, democratizar aquilo que tem de mais top, digamos, hoje em dias, quando a gente fala em educação. Bom dia, Beverly. Bom dia a quem está nos ouvindo, né? Eu acho que falar do esforço de quem se moveu para viabilizar um professor visitante é falar de programas, né? Falar de financiamentos. Então, acho que
Sobretudo aqui a gente agradecer à Universidade de Caxias do Sul, né, que é uma instituição consolidada aqui na nossa região, e sobretudo o programa de pós-graduação, o PPG Educação, aonde tem o mestrado e o doutorado. E trazer o Jader é meu co-orientador de pesquisa, né, minha orientadora é a professora Carla, e o Jader ele faz esse trânsito, né, entre a geografia da infância, a gente diz, e a educação, para a gente não fechar na pedagogia, mas acho que é esse ato educativo. E ele trata de um tema que é muito importante a gente torná-lo visível, porque quando a gente pesquisa, é muito comum quem pesquisa acessar alguns intelectuais, né, porque a gente vai estudando, mas aí quando a gente, vai conversar num grupo maior, um grupo fora daquela pesquisa, esse assunto gera um um estranhamento. E o Jader, ao trazer o tema da espacialização da vida, ele faz a gente olhar para o nosso território. Então eu acho que neste momento, trazê-lo é uma grande conquista, porque embora ele venha de um outro estado, de uma outra cidade, a teoria que ele vem construindo faz com que a gente desacostume o nosso olhar para a nossa cidade. Então, e não podemos deixar de negar o esforço do Jader, né. Acho que a gente falava isso ao longo dessa semana, porque esses programas, quando viabilizam, né, esses parceiros, a gente está falando de despesas, mas a hora professor é no ato generoso. Então é um ato amoroso do Jader estar aqui conosco, e eu acho que é esse movimento que ele também nos convida, né, assim como ele se move da casa dele para cá, qual é o movimento que nós vamos fazer após a saída dele, para também ter um ato amoroso com as pessoas de Caxias. Que bacana isso, né? Em poucas palavras, ela falou tantos conceitos aqui. Jader, obviamente, eu vou começar te perguntando, porque nós não estamos dialogando na academia com gente que já entende isso. A gente está Uhum. conversando com a população em geral, que em última instância, onde isso vai respingar? Isso vai respingar na educação das crianças, vai respingar depois na formação de mão de obra para trabalhar, vai respingar nos cérebros brilhantes que vão pensar novos jeitos de trazer uma economia que seja mais justa e mais fraterna, que é o anseio do globo, mas a gente não sabe como fazer isso. Vai respingar no mundo em que a gente não precisa ficar com medo de temporal, de tempestade, porque a gente vai ser alguém um pouco mais digno de estar no. Ou seja, respinga diretamente na vida de todas as pessoas, né? Então vamos começar do começo. O que, que é a geografia da infância, levando em consideração que o Jader é professor de geografia, né? Sim, Uhum. isso. Então vamos lá. O que, que é a geografia da infância? Então, primeiro também quero agradecer, né, é prazer em estar aqui com vocês, agradecer também a Patrícia, a Carla, a própria universidade aí aqui e a própria cidade, a primeira vez que eu estou aqui em Caxias do Sul, estou adorando a cidade, assim, tal. E é muito interessante a gente quando chega no lugar, numa paisagem pela primeira vez, porque a gente tem um estranhamento no olhar, né? Eu estava falando ontem, por exemplo, com a Carla, a beleza dessas casas antigas de madeiras que vocês têm, né? E a Carla falou assim: a gente já está tão acostumado que a gente nem Nem mais nota. olha essas casas. Eu falei, nossa, eu tirei foto de várias, assim, fui andando pela cidade, né? E é um pouco isso que é a geografia da infância, é exatamente esse reconhecimento de que nós, seres humanos, né, somos seres que somos territorializados, somos espacializados e que vivemos a vida além da dimensão histórica, uma dimensão que também é geográfica. E as crianças não estão fora desse processo, os bebês não estão fora desse processo, né. Ontem, por exemplo, na minha fala mesmo à noite, eu comentava que toda vez que eu entro num berçário, eu tiro o meu sapato, né, e entro de meia, porque a geografia mais íntima dos bebês é o chão, né, ali no chão onde que eles se rolam, eles colocam a mão e onde eles começam a ter uma relação com esse chão do mundo e com esse chão desse planeta, né. Então, quando a gente começou a discutir essa questão da geografia da infância, e foi exatamente para tentar lembrar a academia, as pessoas, que
a vida também é espacializada. Não existe nenhuma condição de ter um ser humano que seja um ser espacial. Qualquer memória nossa é uma memória que está num lugar, que está num território, que está em algum canto, né? E isso em muitas, vamos dizer assim, escalas, né? Que pode ser do canto da mesa, né? Da cadeira que eu estou sentado aqui conversando com vocês, das ruas que a gente transita, mas do planeta e de todas essas condições. Então, a grande ideia, a grande reflexão nossa é exatamente essa, Beverly. Como é que a gente pode pensar e como é que a gente pode considerar, né, que no ato de educação, seja ele institucional ou seja um ato que seja na vida cotidiana, a gente reconheça que as crianças também vivem as suas espacialidades, né? E que ao viver as suas espacialidades, a gente tem que pensar também os espaços que elas ocupam para elas, né? Isso é uma coisa que a gente vem discutindo muito. Por exemplo, né, as nossas cidades são adaptadas para as crianças, né? A quem as nossas cidades atendem? Onde estão as crianças hoje nas cidades, né? Eu comento muito, por exemplo, assim, a gente fala dos sons que existem na paisagem, né? Hoje, uma das coisas que a gente vê que desapareceu das paisagens, eu lamento muito, isso também acontece na minha cidade, que é, por exemplo, a gente não escuta som de crianças na cidade mais. As vozes das crianças sumiram da cidade. Na nossa infância, as vozes infantis eram muito presentes nas ruas, né? Nos territórios, nos terrenos baldios. Às vezes tinha um terreno Uhum. baldio que era altamente ocupado, né? Então é uma questão que a gente veio tentando resgatar, né? Onde estão as vozes infantis? Por que elas desapareceram, né? E como que a gente pensa exatamente a cidade, os territórios, os lugares para a criança que também necessita dessa vivência espacial. Eu vou te fazer uma pergunta antes do intervalo, só para não interromper uma linha de raciocínio que você coloca aqui, Jader, que é uma dúvida que eu fiquei. Quando você fala em espacialidade, obviamente fica muito claro que são espaços físicos, né? Mas a gente sabe também que há espaços que são sutis, que são imateriais. Por Sim. exemplo, o lugar daquela criança na vida daquela comunidade, na vida da escola. São coisas diferentes. Cabe aí na geografia da infância também esse espaço que não é necessariamente o físico? Sim, quando a gente fala nessa dimensão espacial, a gente está falando tanto na dimensão que é simbólica do espaço, né, quanto a dimensão física desse espaço. Elas, na verdade, são duas coisas que se associam, né? Então, por exemplo, quando a gente pensa uma dimensão do espaço físico, mas a gente também está pensando que essas crianças vivenciam espaços que são altamente imaginários, que são espaços simbólicos, né, que são espaços de afeto, de emoção. Por exemplo, ontem mesmo eu dizia, né, na minha fala à noite lá com o pessoal, que uma das marcas da geografia da infância, uma das marcas da vivência espacial, é que muitas vezes nós não precisamos estar fisicamente num espaço para ter uma vivência desse espaço. Às vezes a narrativa que alguém me fala de algum lugar, me conta de algum lugar, por exemplo, é a minha primeira vez aqui na cidade. Mas claro que, mesmo que eu nunca tivesse fisicamente aqui em Caxias do Sul, eu tinha toda uma vivência já imaginária de Caxias do Sul. Eu olhei pelas fotos que a gente vê na internet, pelas coisas que a Patrícia me conta, o Delcio, né, outros colegas que são daqui. Então, você vai construindo toda uma dimensão espacial que também é simbólica, que é imaginária. Então, isso também é a geografia da infância, porque isso também move a nossa vida, né? Então, assim, a nossa vida não se move só pelos espaços Que físicos. interessante, porque é diferente a gente pensar em imaginação como espaço de realidade e imaginação como construção de uma realidade, De que são uma coisas realidade. diferentes, né? Sim. 10h25, a gente tem que pensar. Olha só, fica aqui no primeiro bloco já uma dica para quem estiver em casa, né? Mesmo que você tenha bebês, que não seja um trabalho profissional, tenha bebês em casa, aquele espaço que é o chão, que a gente não dá importância, né? É o lugar, é o espaço do bebê, o primeiro espaço do bebê. Então vamos repensar, já começar por aí, né? Repensando Sim. este espaço do bebê, porque é o primeiro contato dele com o mundo, é como ele vai. Nossa, eu fiquei impactada com É isso. lindo, né? Nossa, e importante, né? Aham. Eu vou pedir licença aqui a Patrícia ao Jader, a gente vai fazer o primeiro intervalo, preciso fazer, e na sequência a gente volta, a gente vai ficar aqui, a gente vai roubar bastante tempo deles hoje para aproveitar, para mergulhar naquilo que vem, né, de encontro com a educação e que reverbera, ecoa aí na tua casa, na tua vida, senão diretamente, indiretamente a gente vai ter que olhar para isso de frente. Rede Tua Rádio.
a rádio do teu tempo. Tá na hora do seu café forte e poderoso. Bom Jesus, café que tudo vai dar certo. E a hora? 10h26. Conexão Pioneira Assembleia 2026. Está chegando a hora de decidir os rumos da nossa cooperativa. Faça parte desse encontro 100% online. No dia 5 de março, às 20 horas, acesse seu aplicativo Sicredi e participe da transmissão ao vivo da Conexão Pioneira Assembleia 2026. Ao participar e votar, você ganha 50 pontos no programa Juntos para usar como quiser. Acesse sicredipioneira.com.br/assembleias e inscreva-se. 22 graus. Oi, aqui é a Ana. Ser associada à CDL Caxias tem transformado meu negócio. Minha empresa cresceu. Concedo crédito mais assertivo nas minhas vendas. Tenho opções de planos de saúde e telefonia. E olha só, o certificado digital é grátis. Ser associado à CDL Caxias é ter tudo isso e muito mais. Associe-se agora e descubra todas as vantagens que esperam por você. CDL Caxias, apoiando o seu negócio. Neste domingo, o Gente Nossa vai estar ao vivo na festa em honra a São Peregrino e Santo Expedito em Forqueta, com a apresentação de Romualdo Corlatti. 9h45, procissão saindo da Igreja São Peregrino. 10 horas, procissão saindo do Capitel Santo Expedito. Após Encontro dos Santos. 10h30, na Igreja Matriz, tem missa celebrada pelo Padre Celso Siconeto. Meio-dia, almoço com sopa de capelete, piem, leço, salada verde, maionese, risoto, salsichão, galeto, gado, pão, água, refrigerante, vinho e café com biscoito. Após o tradicional rifão. Ingressos adulto R$90, de 7 a 12 anos 40. Reserva com Denis Ucoloto. Fone 9964-1636. Associação dos Aposentados e Pensionistas de Caxias do Sul. Fone 3221-7164. Associe-se. Faça as contas que vale mais comprar seu próximo carro na Carburgo Volkswagen. Tá na hora do seu café forte e poderoso. Bom Jesus, café que tudo vai dar certo. Lojas Colombo, tudo que a vida tem de melhor há 66 anos. Super Andreassa, tem muito mais qualidade, variedade e economia para toda a família. Círculo Saúde, nosso plano é o seu bem-estar. Orquídea, agora com biscoito que vira 8. Mais uma prática novidade da Orquídea. Entrando no ar, dicas para um bom desenvolvimento infantil com Urbana. Limite não é sinônimo de bronca. Na verdade, estudos em comportamento mostram que limites claros e consistentes funcionam como uma forma de cuidado. Eles ensinam responsabilidade, autocontrole e previsibilidade. O segredo é o tom, firmeza com afeto. Explique o motivo, mantenha o combinado e ofereça suporte. A criança não precisa de rigidez excessiva, mas de clareza. Limites não sufocam. Limites organizam, protegem e ajudam a criança a entender o mundo real de maneira segura. Você ouviu Dicas para um bom desenvolvimento infantil com Urbana, porque cuidar da infância é cuidar do futuro. Até a próxima. A rádio do teu tempo. Tua rádio. Temática. O que acontece é assunto. 10h30, de volta ao programa Temática, hoje batendo um papo aqui franco, aberto, mas também bebendo de uma fonte importante, que é uma referência no tema, né, que é a geografia da infância, a questão da espacialidade, né, são os espaços em que as crianças ocupam e como isso reverbera na construção do ser. Assim, parafraseando mais ou menos isso, o Jader Moreira Lopes é professor pesquisador nessa área, a Patrícia Giuriati, que é psicopedagoga, também
também é doutoranda em educação, docente na UX, e a gente está aqui conversando sobre a vinda do Jader e esses encontros que ele teve com vários grupos dentro da academia e como a gente pode também aproveitar essa vinda para entender para onde vai a educação. Jader, eu escutei dias atrás um especialista em educação também, de São Paulo, Padre Joãozinho, o nome dele. Ele é um religioso, mas ele é doutor em educação. Eu tinha feito uma pergunta para ele sobre os desafios da escolarização, pensando mais dos grandinhos, assim, ensino médio, formação profissional. E ele deu uma resposta bombástica. Ele disse o seguinte, que a educação do futuro está muito mais identificada com a educação do passado do que a gente pensa. Resumindo, a ópera foi isso. Ou seja, nós vamos ter que resgatar. Agora eu quero te perguntar isso nas fases iniciais. Porque nas fases mais grandes a gente entende, é o celular, são as telas. Mas e desde o bebê, desde a criança, que a gente sabe que ainda o cordão umbilical foi cortado, mas não foi cortado, né? Ele foi, mas não foi. Fisicamente foi, mas metaforicamente ainda não. Então, como é que a família participa desses processos de espacialidade, da geografia da infância? Então, assim, a gente falou no bloco anterior um pouco dessa questão que você até reforçou, né, do chão como uma grande geografia inicial da existência, né, dos bebês. Pensar o espaço na vida dos bebês e das crianças, ou na vida humana no geral, né, é a gente reconhecer que existe de fato essa dimensão que é física, material, né, que deve ser pensada como um espaço de acolhimento, em que as crianças possam ter contato com bastantes elementos do mundo em que ela vive, né? Então, ontem eu comentava até isso também, por exemplo, numa instituição de educação infantil, numa mesma escola, em que as crianças possam ter contato com os elementos da natureza, né? Areia, terra, água, né? Elementos plantas, porque às vezes, muitas vezes, né, as crianças estão ali fechadas em alguns lugares que são muito assépticos, né? Só que as crianças elas estão em pleno processo de construção e de formação da sua relação com o mundo. E a sua relação com o mundo também é a nossa relação conosco mesmo, né? Então, ter esses contatos com esses elementos da natureza, com os cheiros, com os aromas, com as texturas, é fundamental. Então, uma questão muito importante no campo da educação mais institucionalizada é a gente pensar como que, né, hoje, nesse mundo que a gente vive, de tragédias climáticas, de série de situações, a gente coloca as crianças, né, em contato com esses elementos que fazem parte da paisagem da nossa vida, né? Porque isso está nos formando como ser humano. Eu ontem brincava com as meninas lá na pedagogia, né? Que cheiros as nossas gerações hoje terão quando forem adultas das infâncias delas, porque os cheiros são algo que são paisagens olfativas que nos formam, né? Então é muito importante pensar que a formação espacial e da vivência espacial no ser humano, ela envolve muito desses elementos como um todo, tanto na casa da gente, na cidade, como nas relações mais institucionais. Um outro ponto também é, nós seres humanos temos uma característica muito marcante, que é o fato da gente construir espacialidades, em cima do que você estava me perguntando anteriormente, sem necessariamente ter que estar vivenciando um espaço físico. Aquilo que as pessoas me contam, me narram, né, me trazem, também formam essas espacialidades. Então, por exemplo, uma coisa muito importante para as famílias, para as professoras, professores, sobre literatura infantil, né? Quais são as literaturas infantis que nós estamos contando para essas crianças? Onde elas se passam? Que espaços elas têm? Que paisagem elas têm? Porque elas também estão formando imaginários espaciais nessas crianças, né? E quando a gente forma alguma dimensão espacial, ela está sempre acompanhada de uma relação de afeto e de emoção. Então, quando a gente pensa em palavras de lugares do mundo, essas palavras nos trazem dimensões de afeto, né? Então, é muito importante a gente pensar que na primeira infância, a gente, quando pensa na vivência espacial, nós estamos formando, estamos realmente
criando muitos imaginários, muitas vivências espaciais, que às vezes a gente nem se dá conta que está criando. Quando eu estou contando, por exemplo, uma história que se passa num bosque temperado, né, e não conto uma história, por exemplo, que se passa no Cerrado brasileiro. Qual é o imaginário que essa criança vai ter, que vivência espacial que ela vai ter de uma paisagem brasileira e de uma paisagem, né, que também é brasileira. Nós também temos alguns bosques aqui temperados, aqui mesmo vocês vivem numa região em que isso existe, né? Mas é a gente pensar que tudo isso está formando. Então, pensar o ato educativo na primeira infância, né, é exatamente pensar isso, né? Que a gente tem que ampliar as muitas vivências, as muitas experiências espaciais, sejam elas físicas ou sejam elas enunciadas. Que né? bacana isso. Nós vivemos no bioma Mata Atlântica e, obviamente, a gente fala muito em preservar o bioma, mas olha que interessante, né? Uma forma de preservar um bioma é fazer com que as pessoas contemporâneas daquele bioma tenham contato com ele, né? Sim. É ter contato, né? Conhecer, tocar, entender. Interessante isso também, porque a gente fala muito, parece que proteger tá uma coisa lá fora, né? Eu faço lá fora, eu faço à distância. Uma das formas de proteger é estar em contato. Eu estava aqui me dando conta que nós vivemos a era, né, das demências, e uma das mais importantes é Alzheimer. Muita gente, muita família vivendo essa questão das demências, e todo mundo já sabe, de alguma maneira, que o Alzheimer, por exemplo, aquela memória mais recente, ela vai se perdendo. O que fica são as memórias antigas, Sim. não raro, as da infância, dos seus pais e suas mães, mesmo os vovozinhos, né? Lembram do seu papai e de sua mamãe. Então, eu queria só fazer esse link com vocês dois aqui, da importância que essa geografia tem na questão não só da psique, mas na questão cerebral mesmo, como insumo para garantir qualidade de vida nas outras fases da vida, que não só na infância e na juventude. Sim. Posso? Posso? Pode. Então, isso é muito importante também, né? Porque assim, quando a gente pensa, né, nessa dimensão do espaço, uma das grandes forças da vivência espacial é que a nossa relação com o espaço, de fato, não é uma relação somente racional, né, somente cognitiva no sentido dessa racionalidade, mas a gente tem uma relação que é muito de afeto com o espaço, né? Isso também, às vezes, é muito pouco considerado. Então, por exemplo, a minha relação com os lugares que eu vivo institui pontos de afeto e pontos de emoção nesses espaços. Então, eu até comentava isso também. Por exemplo, na nossa casa, quantas vezes a gente tem uma cadeira que a gente sempre senta para almoçar e jantar, um canto no sofá que a gente também senta sempre nele, né? E as ruas ao quais a gente nem sempre faz os trajetos porque são mais perto, mas são trajetos que não são desafetos, né? Então, tudo isso, existe uma relação com o espaço que é uma relação de afeto muito forte e é uma relação que fica muito marcada na nossa memória. Então, quando você traz essa questão, isso é muito significativo, porque elas permanecem em nós a vida inteira. Eu acabei de lembrar, não perde o teu raciocínio, mas eu Não. acabei de lembrar, e sei que a audiência vai se identificar, a minha mãe, nada de Alzheimer, uma senhora jovem na época, acho que tinha 40 anos, ela pedia pra gente levar ela num determinado bairro em que ela morou a vida inteira. E ela pedia, deixa eu lá visitar. Ela não entrava na casa de ninguém, ela só andava pelas ruas. Interessante isso, né? Sim, porque de fato o espaço ele é uma força na formação da personalidade da existência humana, né? E essa força que é também afetiva, né? Então a gente tem inclusive um termo na própria ciência geográfica, que é um autor que foi criado chamado Tuan, que ele vai criar um termo chamado topofilia, que é essa relação afetiva com o espaço, e desse termo se desdobra um outro termo que é topocídio. A gente considera, por exemplo, que a perda de espaços como essa que vocês viveram aqui no Rio Grande do Sul, né? Das tragédias da chuva, agora eu vivi lá na minha cidade, em Juiz de Fora, né? Quando você perde determinadas referências espaciais, são verdadeiros topocídios, né? Porque você perde forças de orientação, forças de memória, né? Então, hoje, por exemplo, a gente, quando vai fazer alguma coisa que traz algum impacto ambiental, seja ele uma obra, a gente tem que considerar isso também, né? Quer dizer, isso vai impactar as relações espaciais das pessoas, como é que impacta a vivência espacial, o afeto dessas pessoas, porque, de fato, a dimensão
relação afetiva com o espaço é uma força muito marcante e que a gente muitas vezes desconsidera. Posso fazer um adendo aqui, que eu acho, para a gente poder pensar, que tu falaste da educação, e o Jader está trazendo um olhar pensando a cidade, né? E eu acho que esse é o convite que a gente faz a quem está nos ouvindo, que pensar que qualquer espaço da cidade é um espaço com potencial para educar. E, obviamente, que pela minha relação com crianças e adolescentes, eu quero falar também do espaço escolar, para a gente poder pensar exatamente nesse ponto que o Jader traz, de construção, quando o espaço se transforma um lugar na minha vida, né? E aí tu falaste antes do lugar de pertença. E aí eu gosto de pensar as crianças ou os adolescentes autistas, que muitas vezes, por suas características, eles passam pouco tempo dentro da sala de aula, que é aonde está prioritariamente o locus da construção do conhecimento. Então, eu acho que também fica esse convite para a gente pensar como nós estamos organizando esses espaços escolares para aqueles que são diferentes e qual temporalidade, né? Qual tempo a gente dedica a essas existências para que eles possam ir construindo uma relação de pertença e, portanto, transformar a sala como um lugar para eu estar, né? E aí, eu digo assim que eles são muito honestos e eles nos desacomodam, porque a parte da emoção, ela vem com muita intensidade, né, justamente para desconstruir aquilo que se diz, porque eles sabem, eles sentem os olhares. Então o espaço não é só a organização física da sala de aula, da cadeira, da quantidade de estímulos visuais, mas as pessoas que estão naquele espaço e a forma como as pessoas olham ou deixam de olhar, ela vai construir também a relação, né? E aí eu acho que a gente também precisa falar sobre isso, Nossa, que né? interessante. Muito, muito bem pontuado. A gente às vezes não se dá conta disso, né? Onde se constrói o saber para a maioria é dentro da sala. E alguém que não está dentro da sala, né? Qual é o Não, lugar de aprender, né? não está sendo garantido o direito Uhum. de acessar uma coisa que ele deveria estar acessando. Agora são 10h42, eu preciso fazer mais um intervalo, a gente vai fazê-lo agora. Em seguidinho a gente volta aqui com essa dupla para encerrar o programa. Eu sei que para todo conhecimento é pouco, mas olha que bacana de ter acesso a isso num programa de rádio. Então não sai daí, a gente volta já já. Tua rádio. Tá na hora do seu café forte e poderoso. Bom Jesus, café que tudo vai dar certo. E a hora? 10h43. Aproveite as ofertas do Super Apollo, válida só nesta quarta, dia 18. Batata inglesa branca, R$ 1,99 o quilo no Super Apollo. Banana caturra, R$ 2,99 o quilo no Super Apollo. Patinho bovino pedaço, R$ 39,90 o quilo no Super Apollo. Super Apollo, aqui você é de casa. Em Bento Garibaldi, Farroupilha e Caxias. 23 graus. Dia 20 de março, das 11 ao meio-dia, a tua Rádio São Francisco e o Sindiserve apresentam um programa especial para valorizar quem cuida da nossa cidade, os servidores públicos. Vamos destacar temas essenciais como saúde, educação e segurança, mostrando o trabalho de quem faz a cidade de Caxias do Sul acontecer todos os dias. Anota aí, dia 20, das 11 da manhã até o meio-dia, na tua Rádio São Francisco. Não perde! Em alta, a trilha marcante do filme, o hit da internet ou aquela música que agita a balada. O programa Em Alta embala os seus momentos e deixa a tua tarde completa com aquilo que mais te anima. Conteúdo leve e muita música boa. De segunda a sábado a partir das 2 da tarde.
Meu Rio Grande está diferente. Nos últimos 2 anos, o Estado atraiu mais de 100 bilhões de reais em investimentos privados. São recursos para inovação, tecnologia, energias renováveis, o agro, infraestrutura e turismo, setores que mostram o Rio Grande do Sul consolidado como destino seguro para os negócios. Criada em 2024, a Invest RS já registra cerca de 30 bilhões em projetos na carteira, com foco em atração de investimentos e promoção comercial. Em paralelo, o governo lançou o Empreender RS para estimular empresas e fortalecer a economia. Essas iniciativas, elas ampliam as oportunidades e também conectam o potencial gaúcho a mercados nacionais e internacionais com o planejamento, direção e ação. É o Rio Grande do Sul na rota dos grandes investimentos. O resultado já aparece. Mais empreendimentos, mais empregos e mais perspectivas para as famílias gaúchas. Governo do Estado, meu Rio Grande tá diferente. Neste domingo, o Gente Nossa vai estar ao vivo na festa em honra São Peregrino e Santo Expedito em Forqueta, com a apresentação de Romualdo Corlatti. 9h45, procissão saindo da Igreja São Peregrino. 10 horas, procissão saindo do Capitel Santo Expedito. Após Encontro dos Santos. 10h30, na Igreja Matriz, tem missa celebrada pelo Padre Celso Ciconeto. Meio-dia, almoço com sopa de capelete, piem, leço, salada verde, maionese, risoto, salsichão, galeto, gado, pão, água, refrigerante, vinho e café com biscoito. Após o tradicional rifão. Ingressos adulto R$90, de 7 a 12 anos 40. Reserva com Denis Ucoloto. Fone 99641636. Associação dos Aposentados e Pensionistas de Caxias do Sul. Fone 3221-7164. Associe-se. Faça as contas que vale mais comprar seu próximo carro na Carburgo Volkswagen. Tá na hora do seu café forte e poderoso. Bom Jesus, café que tudo vai dar certo. Lojas Colombo, tudo que a vida tem de melhor há 66 anos. Super Andreassa, tem muito mais qualidade, variedade e economia para toda a família. Círculo Saúde, nosso plano é o seu bem-estar. Orquídea, agora com biscoito que vira 8. Mais uma prática novidade da Orquídea. A rádio do teu tempo. Tua rádio. Você está ouvindo Temática. O que acontece é assunto. 10h47, retomando o programa Temática de hoje, conversando com o Jader e com a Patrícia sobre educação e falando sobre geografia, espacialidade, geografia da infância, espacialidades e a importância que estes espaços físicos e não só físicos, né, a ideia de espaço tem na formação na educação. Eu queria aproveitar aqui na retomada, o programa já está acontecendo e transmitido também por meios digitais, aos nossos convidados sobre esse lugar que vocês falaram sobre o espaço da sala, por exemplo, né, de aprendizado e quem fica à margem dele, ponto, né? Que a Patrícia trouxe. Mas eu acabei me dando conta também que na pandemia, todo mundo percebeu que, de uma forma geral, a gente pensa que os alunos, pelo simples fato de estarem na escola, estão estudando. E não necessariamente. A pandemia foi o grande divisor de marco, porque a gente percebeu que muita gente não sabia estudar. Não sabia estudar. Por quê? Por uma questão geográfica. Não tem uma mesa, não tem uma iluminação, não tem um horário, não tem um local dentro de casa, né? E aí as geografias se misturam. Eu sei que vocês, muito possivelmente, que são da minha geração, também estudavam, faziam temas na mesa da cozinha. E não raro iam para a escola com, sei lá, uma mancha de uma comida lá, né? E a professora xingava, coisa e tal. São as geografias que a gente tinha na época, né? Só que hoje a gente tem uma série de vantagens, mas a gente não sabe qual é o lugar de estudar, qual é o lugar de trabalhar. E os ambientes em casa, não só da escola, Patrícia, em casa também se misturaram. Salas que são sala-cozinha, quarto de um que é quarto de outro. Essas geografias, elas também interferem? Você trazendo essa sua lembrança, eu me lembro das minhas também, né? Assim, eu me lembro de quantas vezes a gente chegava na escola com
um copo de café entornado numa folha de caderno na gente, É né? verdade. Assim, né? Eu me lembro muito claramente disso e como você comentava, às vezes as professoras, "Ah, você toma café, fazendo coisa e tal, né? Não, sim, sem dúvida elas se misturam, porque como a vida, né, e a organização espacial, ela é algo também que nos forma, como a Patrícia estava dizendo, né, assim, existe uma dimensão que a gente, ao organizar o espaço, ela cria, né, essa força que a gente me coloca em relação com esse espaço, e nessa relação com esse espaço, com as pessoas que ocupam esse espaço, né, as mudanças hoje na espacialidade da vida, na casa, nos tipos de situações, também interfere, com muita certeza, né? Agora, o que a gente percebe é um pouco o que a Patrícia estava dizendo também, né? A gente acaba, de uma certa forma, criando pontos nesse espaço que são pontos de afeto e que acabam misturando essas situações. Então, o fato da gente ter hoje, por exemplo, uma cozinha que está próxima a uma sala, está muito coligada à sala, ali também me é possível criar um ponto de afeto que cria essa possibilidade de eu estar naquele lugar, né, me misturando naquele lugar e tendo uma força naquele lugar que vai ser uma força também geográfica, né? Agora, pensar os espaços como atos educativos significa realmente pensar que a gente tem que ter uma qualidade, né, para que essas pessoas possam estar. Então, isso traz, a sua pergunta me traz uma questão muito importante, que é para a gente pensar isso no campo das infâncias, né? Como a gente, por exemplo, quando pensa um berçário, uma creche, uma pré-escola, que ela deve ser pensada exatamente nisso, né? Que a gente tem que oferecer um espaço de qualidade para essas crianças. E oferecer um espaço de qualidade significa oferecer um espaço em que as crianças possam viver as suas espacialidades na maior amplitude possível. Se deslocar, estar nisso, estar vivendo uma textura, vivendo outra. Então, de fato, né, o mundo que a gente vive hoje, que vai criando escalas muito pequenas na nossa vida, cada vez menores, né, elas criam algumas situações de confinamento, sem dúvida nenhuma, espacial, né? Jader, acho que para te poder até falar um pouco mais, nós não podemos esquecer que no ensino fundamental ainda habitam crianças. Então a Sim, infância também está lá no ensino fundamental, fundamental. né? E aí eu acho que esse confinamento que tu vais trazendo, que às vezes a gente já encontra na educação infantil, ele tem uma escala maior no ensino fundamental quando nós pensamos primeiro, segundo, terceiro ano. Primeiro ano a gente tem uma criança, segundo ano, com uma necessidade corpórea, né, muito intensa. E quando a gente está restringindo só a uma condição cultural de mesa e cadeira e limita-se outras coisas, a gente está fazendo um atravessamento aí também nos modos como cada sujeito aprende. Então, é por isso que é importante pensar o espaço, né? A gente olhar para a sala de aula, e reconhecer o que esse espaço está comunicando daquilo que nós pensamos como condições adequadas. E aqui, acho que eu preciso abrir um parênteses e puxar um pouquinho, né? Nem toda criança se sente confortável sentada em uma cadeira para aprender. Isso não significa que a gente vai negligenciar uma postura para aprender, mas significa que a gente precisa investir um tempo para ela construir o que nós socialmente já aceitamos como dado, que se estuda sentado numa mesa, em uma cadeira. A gente precisa olhar para a criança e para a necessidade desse corpo que também está nesse espaço e está se relacionando. Interessante isso. Tu tens um raciocínio? Pode terminar. Não, então, é só para completar isso. Eu acho importante isso que a Patrícia dizer, que a gente reconhecer que a vida humana não se encerra numa cadeira, numa mesa, né? A nossa vida está muito além disso, né? E pensar numa mesa, numa cadeira, significa pensar também uma perspectiva que vem dessa dimensão espacial, de como é que o ser humano aprende. Como se o ser humano só aprendesse nesse ato postural e nesse ato do silêncio, porque e isolado, né? Quer dizer, isso a gente tem muitas vezes a perda do coletivo, das relações coletivas, que também são
potentes no ato de construção. Nossa, né? que interessante. Gente, eu vou precisar encerrar aqui o programa. Eu teria 1.200 outras perguntas, até o papel, né, no processo de educação da casa, da escola, porque hoje a gente está um pouco confuso com isso, né? Eu sei que eu estou trazendo um pouco a nossa conversa mais para o ambiente familiar, doméstico, e nem tanto o objeto do trabalho de vocês, que é o trabalho de formação de professores, de políticas públicas, de formação desses espaços de identidade, que são profissionais, né, institucionais. Mas, de qualquer forma, eu queria permitir aqui a vocês um fechamento, né? Uma linha rapidinho, assim, um minutinho. O que fica disso tudo, né? Pensando nesse público, que é o público final. Para onde isso tudo vai respingar, Jader? O que fica é isso. Pensem que a vivência espacial é algo fundamental na formação do ser humano. E então, por isso, a gente deve cuidar com muito carinho e com muito acolhimento dos espaços que a gente vai receber as nossas crianças, os nossos jovens e os nossos adultos e também os nossos velhinhos e velhinhas. Obrigada, Jader, pela tua presença. Paty, para fechar. Acho que para quem está em casa, né, as mães, os pais, as avós, tios, enfim, essa família extensa, é um convite para olhar a organização da casa. Como que a casa está organizada? Porque a casa se organiza na lógica do adulto, no tamanho do adulto. Se aí habita uma criança, quais são os espaços que a criança pode contribuir, que ela pode decidir na organização? Quais são os espaços em que as coisas da casa estão ao alcance da criança, para que ela também se sinta corresponsável por nutrir e cuidar daquele espaço. Perfeito. Nossa, quanto aprendizado aqui hoje, hein? Muito obrigada pela presença, Paty. Fica convidada a voltar mais vezes. Jader, sempre que quiser, canal aberto também, mesmo lá de Juiz de Fora, tá bom? Muito obrigado. Jader volta para a cidade dele amanhã, né? Isso. Hoje ainda tem uma folguinha aqui. Para quem nos acompanhou, muito obrigada também. A gente coloca esse conteúdo já disponível, já está lá, facebook.com